meninas, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje, já fiz também, falando um pouquinho de pincéis, eu já fiz esse vídeo, acho que há exatos um ano atrás, né? Era outra carinha, né? Uma carinha, acho que 2 anos na verdade, onde eu falava dos pincéis que eu usava, assim como o vídeo de pincéis para rosto, né? De cobertura facial ou foundation, como vocês quiserem chamar. Eu não assisti o meu vídeo anterior para gravar o novo vídeo. Eu vim com o que de lá para cá mudou na minha vida. Eu vou fazer a mesma coisa com esse que é a região da área dos olhos, né? Então eu separei alguns dos pincéis que eu tenho, alguns dos pincéis que eu uso, que eu já usei, para falar mais ou menos como fazer cada passo a passo. E eu pelo menos, eu particularmente, né, vou começar falando um pouquinho da sobrancelha. De vez em quando vocês veem que ela tá um pouco diferente, porque eu faço ela todo dia, então tem vezes que eu faço em gel, né, com um marcador em gel, tem vezes que eu faço em sombra, tem vezes que eu faço com lápis. Depende do meu dia, do meu humor, da minha animação e pra onde eu vou. Tem vezes que eu misturo, eu faço desenho com lápis, depois eu venho com a sombra, ou faço em gel e depois venho com a sombra ou com lápis, então depende muito. E aí assistindo, eu ainda não consegui realmente fazer o molde que realmente me agrade, porque as minhas sobrancelhas elas são totalmente diferentes. Essa aqui não tem a parte do início, essa aqui não tem a parte do final. Essa é mais suspense, essa é bem caidinha. Então eu tenho toda uma dificuldade, e aí vocês podem vir falar assim, ai, faz micropigmentação. Gente, vocês não têm noção do tamanho do medo que eu tenho para fazer micropigmentação. Eu tenho medo de, na minha vez, o ser humano que é top, cagar tudo. Então eu não faço, eu vou desenho todo dia. Até porque, como meu rosto ainda tá mudando tudo, eu ainda não cheguei no meu peso ideal. Então eu tenho medo de fazer. E quando o rosto tomar uma outra forma, eu achar que aquele design de sobrancelha não é pro rosto que ficou. Então também por isso eu tô aguardando um pouquinho mais. Eu já tive a vibe da sobrancelha grossona, eu já tive a vibe da sobrancelha bem mais fina, né? Agora eu tô usando essa aqui, pra mim é meio termo, apesar de algumas pessoas acharem que é grossa, pra mim é meio termo. E se a gente for olhar realmente, cada fase são sobrancelhas diferentes. Ou um pouco mais pra cima, ou um pouco mais caidinhas. Eu não curto muito caidinha, mas aí vai depender também do seu estilo. E agora elas estão numa vibe, né, que é uma sobrancelha meio bagunçada, né? Não chegou até mim ainda, eu ainda não consegui me agradar com essa ideia, porque eu acordo com a minha sobrancelha toda cagada e eu não gosto do que eu olho, até porque são pouquinhos pelos que eu tenho que fazer um preenchimento bem pesado aqui pra ter essa sobrancelha que vocês acompanham na maioria das fotos. Até quando eu vou malhar, agora eu já tô numa vibe de não treinar, não ir treinar tão maquiada, mas a sobrancelha vocês podem ver que tá carregada. Então vamos lá. Alguns dos pincéis que você vai poder usar para fazer o design da sobrancelha, você também vai poder usar para fazer o delineado, né? Então eu vou logo mostrar os dois que são as minhas opções. Então eu tenho esse aqui, igual ao outro vídeo, eu não vou, a minha intenção aqui não é falar marca, é dizer mais ou menos os produtos que eu uso. Eu tenho esse aqui que é chanfrado, só que além dele ser chanfrado, ele é bem, deixa eu ver se eu consigo dar o foco aqui, que ele é bem fininho, né? Diferente deste segundo, que também é chanfrado, mas ele é grossinho. Então, eu tenho essas duas opções. Se eu quero um risco, uma coisa mais leve, eu vou no fininho. Se eu quero logo... Normalmente esse aqui eu uso com sombra, porque a sombra sempre é mais clara do que o em gel. Então eu vou lá e resolvo bonitinho. Temos também essas duas opções. Eu assisto bastante tutorial, né, no Insta, e a maioria dos tutoriais no Insta, elas tentam realmente criar os pelos da sobrancelha. Eu ainda não tô nessa vibe, eu ainda não consegui, mesmo porque até assistindo o vídeo você vê o trabalho que dá. Ainda não tô nessa vibe. Então a gente tem essa opção aqui bem fininha, né, e tem essa outra aqui também. Essa aqui eu uso bastante pro delineador em gel, né? Eu gosto bastante porque ele tem essa pontinha fininha, então eu acho bem legal. Esse aqui eu acho muito molinho, então
o tremelique da mão não permite muita coisa, não. Depois de fazer a sobrancelha, que é o meu primeiro passo, né? Eu vou e faço o meu côncavo. Em 99% das vezes. Como logo abaixo da sobrancelha eu tenho o costume, até pela praticidade de usar uma sombra em lápis, né? Então eu não esfumo, eu passo com bastante cuidado para não ter problema. E aí a gente vem para a parte do côncavo, que são pincéis de esfumar, são pincéis macios, né, de preferência. E aí como é que eu faço? Como é que você faz, Andresa? Então, ou eu aplico, né, a sombra com o pincel lápis, esse aqui é mais denso, ou assim, né? Esse aqui até daria para esfumar com esse aqui, mas esses aqui são os que eu realmente gosto de esfumar. Ó, você vai ver que ele é bem... Os três, vou até colocar os três juntos assim, né? Então, você percebe que dá para esfumar muito bem. Então, você vai lá e manda ver mais, manda ver menos, dependendo da intensidade que você quer do seu côncavo, do olho que você tá fazendo para aquele dia. Então, eu te mostro aqui 3 opções. Esse aqui é realmente o mais leve de todos. Esse aqui é o meio termo e esse aqui é um pouquinho mais pesado. E ele é maior. Então, eu gosto bastante desse porque eu pego o produto... Na maioria das vezes, as sombras que eu uso, esse aqui já pega a quantidade ideal. E aí eu vou e já esfumei tudo, já resolveu tudo, tá tudo lindo, tá tudo maravilhoso. Então, pincéis de esfumar para a região do côncavo. Aí a gente tem também, tá? Esses aqui são os pincéis lápis, né? Que é o que eu, dependendo da situação, eu faço a aplicação da sombra e depois eu venho esfumando. E aí eu uso esse aqui, né? Que ele é um pouquinho, ele é menorzinho e tudo, para aplicar a sombra na área da pálpebra móvel, né? Eu vou pegando e vou aplicando. Existe também, só que esse meu, ele não está mais entre nós, que é o esponjinha. Dificilmente eu uso um pincel esponjinha, mas antes era só o que nós usávamos, assim, os kitzinhos de sombras, paletas de sombra eram assim que vinham com uma esponja, com um pincel esponja. É muito difícil de eu usar, tanto que o meu, por não uso, ele soltou, ficou só a hastezinha lá que prende a esponjinha. Por isso até que eu não trago hoje pra vocês verem. Acho que no primeiro vídeo deve ter o meu pincelzinho esponja. Então, tem também essa opção. Dependendo da marca, dependendo do produto que você vai usar, é interessante usar. E aí eu também uso cotonete. É uma excelente opção também quando você tá sem o pincelzinho esponja. E aí a gente vem pra parte de acabamentos, né? Então, normalmente, isso aí eu demorei um pouquinho para entender e num primeiro momento eu achava assim que ficava meio soco na cara, soco no olho, quando eu via as youtubers fazendo os olhos, né? Fazendo maquiagem de olhos. Num primeiro momento realmente me incomodou demais, mas depois que eu entendi, assim, a ideia, por que elas faziam isso, não só porque elas faziam isso, realmente ficava uma coisa mais harmoniosa. Com o tempo eu fui aprendendo, fui vendo que a quantidade que eu passava no início era exagerada, não precisava de tudo aquilo. E aí eu fui vendo que realmente dava um acabamento melhor. Se você olhar, você vai ver que tem lápis nos olhos, mas eu tenho sombra rente à linha dos meus cílios, que é justamente quando eu tô usando lápis que não é a prova d'água, ele não escorrer. Isso é uma reclamação recorrente de quem usa lápis que não é a prova d'água. Eu realmente não uso nada à prova d'água, porque eu acho que eu não tenho necessidade, até por conta desses truquezinhos, né? Então eu passo a sombra rente à raiz dos cílios, então não vai escorrer esse lápis. Se máscara para cílios à prova d'água, eu posso estar falando a maior besteira do mundo, gente. Mas eu acho que para tirar você agride muito os seus olhos. Então eu uso a máscara de cílio tradicional, não uso máscara para cílios à prova d'água. Assim, são cuidados, né, que eu tenho no meu dia a dia e que eu acho desnecessário. Agora, eu vou para um casamento. Neste casamento eu sei que eu vou chorar e que provavelmente eu vou cagar toda a minha maquiagem. Não, aí sim é uma opção, é uma condição diferente, não é o teu dia a dia.
é uma condição diferente, e aí sim eu te indico usar produtos à prova d'água. Porque se você vai chorar, vai borrar, vai estragar todo um trabalho que você teve ou que um profissional teve em fazer sua maquiagem. Aí eu super aconselho realmente máscara de cílios à prova d'água, lápis à prova d'água, se puder até as sombras à prova d'água por causa do choro em si e tal. Vai estar com um lencinho úmido e pode passar para cima. Nesse sentido aí eu sou totalmente a favor, mas no dia a dia eu realmente não uso. E aí eu aprendi os truquezinhos. Então eu tenho esse aqui, que é um pincel topo reto, né, bem fininho também, que você vai pegar a sombra e vai arrastar. Tem esse aqui, que é um pouco menor, né, mais abauladinho, que também a mesma ideia, você vai pegar o produto e vai passar. E o que eu realmente mais gosto, e esse aqui, esse pincel específico, ele é para fazer smoked eyes, né? Que é aquele olho escurão. A gente tá acostumado a smoked eyes preto, né? Aqui no Brasil, quando a gente fala em smoked eyes, você já pensa automaticamente no preto. Mas não precisa ser preto, pode ser azul, pode ser roxo. É a cor una e bastante esfumado, né? Então, esse aqui é o que eu uso abaixo dos olhos, né? Rente os cílios inferiores. E aí, ele do outro lado, ele tem um pincelzinho de esfumar, que deve estar sujo pra caramba, vocês vão ver a poeirinha subindo. Esse aqui é um dos pincéis que eu realmente mais gosto de usar, porque ele é prático pra mim, porque eu vou lá, eu aplico. Eu normalmente uso um pincel, gente, eu uso o mesmo pincel. Hoje em dia, né, principalmente assim, vocês já viram algumas publicações que eu falo que eu faço maquiagem no carro, então ter muito pincel é muito complicado. Usar muito pincel, até na necessairezinha tem, que é a minha necessaire de viagem, né? Até tem bastante pincel, se a gente for olhar, mas eu normalmente faço com um pincel só. Então, como é que eu faço? Eu faço côncavo, esfumo bastante, vou lá na mãozinha assim, ó, dou aquela tirada do excesso, e aí eu pego a cor que eu vou passar na minha pálpebra móvel, eu passei, uso esse ladinho aqui pra aplicação do marrom, né, que é normalmente, eu tô de marrom no côncavo em 99% das situações, até pelo dia a dia, e acabou. Foi feito, tá lindo, tá maravilhoso, tá resolvido o meu problema. Então, Andres, mas o que tu dizes que eu realmente tenho que ter? Ok, dependendo de como você faz sua sobrancelha, se você não precisa fazer, esse aí você ignora. Mas eu acho ideal que você tenha pelo menos 2 pincéis de esfumar. Ponto. Esse aí é o essencial, porque qualquer coisa você pega, você espreme, ou então você passa a sombra com o cotonete, se você não quiser comprar pincel, mas o pincel de esfumar é o pincel, assim, pra mim, mais importante. É o principal, até porque todo o acabamento, toda a finalização da tua maquiagem tá em relação ao côncavo, que é a cor mais escura que normalmente tu vai aplicar nos teus olhos. Se ficar muito, muito escuro, fica feio. Eu, pelo menos, acho estranho. Então, Andresa, escolhe aí um pra eu comprar o pincel topíssimo, o mais caro que existe na face da terra. Pincel de esfumar. Esse aí é o coringão, é o que tu tens que ter sempre. Mesmo porque, como você vai pegar produto e vai passar, você pode usar o de esfumar também pra fazer isso. Os outros ficam um pouco mais difíceis de você esfumar, tipo, esse aqui é humanamente impossível, até por ele ser denso, então ele não vai te esfumar realmente como você quer. Então, meninas, a dica de hoje, né, de olhar, de como usar, como fazer, era essa. Eu espero que vocês tenham gostado desse novo vídeo. Deixem aqui nos comentários o que vocês querem que fale, sobre o que vocês querem que fale. Que mais? Não esquece de se inscrever no canal e ativar aqui o sininho das notificações, né? Fazendo isso, quando eu postar novo vídeo, vocês vão saber. Segunda-feira, vídeos de beleza. Isso aí a gente vai convencionar, né? Nas segundas. Terminou domingo, segunda-feira você vai acordar e vai fazer testezinho durante a semana toda. Não esquece também, Deca Lima, Instagram, Facebook, aqui no canal, né, que você já tá. E vamos trocando essas experiências. Contem aí como é que vocês fazem a maquiagem de olhos de vocês. Deixa aí indicação de sobrancelha, de design de sobrancelha, né? De repente eu vou lá verificar o trabalho ou de vocês, né? Se vocês forem design de sobrancelha, ou da amiguinha, da indicação de vocês, deixa aqui pra mim. Um beijo
e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!